Você quer viver uma vida abundante no Senhor? Claro que quer. Eu quero. Eu quero cada vez ser mais sorrisos. Eu quero cada vez ser mais afável. Eu quero cada vez ser mais amável. Eu quero cada vez ser mais influenciável. Eu quero cada vez ter uma participação maior dentro da minha igreja, dentro das outras igrejas. Não é isso que você quer? Claro que é. Claro que é. Nós queremos transbordar das águas de Deus. Eu tenho certeza disso. É isso que eu quero, é isso que você quer. Eu quero ler 2 textos aqui. Eu vou ler na minha tradução. Você pode simplesmente acompanhar, porque eu não passei o texto para eles lá. Filipenses 2,15 diz exatamente assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Interessante. Mas outro texto que eu quero deixar com vocês nessa manhã também é Jeremias, capítulo 2, verso 13. Jeremias 2,13 diz assim na minha tradução: porque o meu povo fez 2 maldades, 2 pontos. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, vírgula, cisternas rotas que não retêm as águas. Meus queridos irmãos, eu gosto de contar histórias. Eu, de certa forma, sigo ao meu querido Senhor, que contava parábolas. Às vezes a gente usa ilustrações, e às vezes as ilustrações a gente capta de algum livro, não é? E a gente nem sabe, às vezes, se essa ilustração é verdade ou não. Mas essa que eles vão contar agora é verdadeira. Aconteceu exatamente comigo. É a história de um lago. Deus nos deu a graça de comprar uma propriedade e construir ali um acampamento. Um sonho maravilhoso. Quando nós chegamos ali, era um vale profundo e só tinha mato. E umas cabeças de gado lá embaixo. E uma casinha bem pequenininha, de um cômodo só, que aquele homem que cuidava do gado morava ali. Deus nos fez sonhar sobre isso, nos deu os recursos para isso, e nós construímos um acampamento. Ficou muito bonito, chalés, piscina, blá, blá, blá. Milagre, 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 sempre milagre. Porque missionários vivem de milagre. Se você me perguntar, tenho dinheiro para fazer? Não, nunca. Nunca temos dinheiro para fazer. Mas sempre acontece. Oh, bênção maravilhosa. Porque Deus supre todas as necessidades para aquele que é chamado por Ele para fazer a obra que é dele. Então Ele mesmo traz. E nós construímos o acampamento. Mas tem aí um lugar que não tem o que fazer nesse lugar. É um charco. Só tem taboa. É feio. Mas está no meio do acampamento. Eu pensei, o que nós vamos fazer? Aí veio a ideia. Vamos fazer um lago. A gente traz as máquinas e a gente limpa tira essa coisa toda, desvia a água, deixa secar um pouco, limpa e tal. E depois a gente constrói ali um talude e a gente volta a água para o lugar e aquilo enche. E depois ali do talude a gente faz uma queda d'água bem significativa, porque a gente vai poder andar de barquinho com as crianças ali no acampamento, no lago. Eu adoro pescar, eu vou botar uns peixes ali para a gente pescar. E depois o pessoal do futebol chega suado e vai lá na ducha, aquela água caindo de certa altura ali, uma coisa gostosa, né? Sonho, mas sonho que se tornou realidade. E a gente fez todo o planejamento, nós investimos tudo para realizar aquele sonho. E agora é a hora de esperar para poder encher esse lago. Eu tinha um encontro da Fiel, lá em Águas de Lindóia. Eu pensei, pela vazão que eu medi aqui dessa água, está tudo prontinho, talude feito, tudo certinho. Quando eu voltar de lá, esse lago vai estar cheio. Então eu combinei com o Dito, nosso caseiro lá, e disse: Dito, eu vou sair dia tal, assim, assim, a tantas horas. Você, nesse momento, você desvia, você
abre a comporta para o lado de cá e deixa o lago encher. E quando eu voltar, ele vai estar cheinho. Calculei tudo assim, não sou engenheiro, não sou nada, mas calculei e tal. Aí fui lá para o trabalho da Fiel. E quando eu voltei, Nilma estava cansada. E ela ficou em casa e eu imediatamente fui para lá. Eu estava louco para ver a realização desse sonho. E toda vez que eu chegava lá no acampamento, primeiro eu tenho que passar pela casa do Dito, que é o caseiro. E o Dito é um camarada para frente, um cara muito agradável e tal, caseiro há muitos anos lá. E quando eu chego lá, eu sempre digo: e aí, Dito, como é que tá? Ele diz: uma vibração. Aí dessa vez eu chego, desci e tal, e eu não podia ver o lago de onde passa pela casa do Dito, depois. Então eu cheguei e disse: e aí, Dito, tudo bom? Aí ele fez assim, ó. Aí eu pensei, quando o cara faz assim tá ruim, mas quando ele faz assim, e assim, pode jogar fora, porque estragou tudo. Eu falei: o que houve? Ele disse: vem comigo. E nós fomos caminhando até que chegar lá. Quando eu cheguei lá, ele disse: olha aí, quando eu olhei para o lago, meus irmãos, que decepção terrível. As marcas da água ficaram, elas subiram até um certo ponto. Mas o lago estava vazio. E eu olhei, a barragem estava perfeita. E não tinha nada errado. Eu falei: Dito, você desviou a água de volta? Não, a água está entrando, só que... Eu falei: mas como assim? Não tem... A nossa decepção, depois de tanto trabalho, tanto investimento, tanta coisa que a gente fez, a nossa decepção foi tão grande que nós nos abraçamos e começamos a chorar. 2 marmanjos chorando ali, literalmente, de decepção. Você já chorou de decepção? Com alguma coisa? Nós sentamos numa pedra e ficamos... Ainda bem que não tinha ninguém com celular, senão seria terrível. Esses, né? Mas aí eu pensei: puxa, o que eu vou fazer, cara? Não tem uma explicação. Eu falei: já sei, eu tenho um amigo que é engenheiro. Corri na cidade, toquei a campainha do apartamento dele, ele me atendeu e tal. E ele falou assim: ué, Paulo, o que houve? É claro, eu estou com a cara molhada, né? O que houve? Eu falei: rapaz, você precisa ir lá no acampamento agora. Ele disse: por que? Aconteceu alguma coisa? Morreu alguém? Eu falei: não, é que a gente... Aí disse para ele a história. Eu disse: você precisa... Paulo, calma, rapaz, calma aí. Deixa aí, semana que vem eu vou lá. Que semana que vem, rapaz? Você tem que ir lá agora, no ato. Tá bom, Paulo, eu vou e tal. E foi comigo lá. E quando ele chegou lá, ele disse: posso fazer algumas coisas aqui? Pode. Então, seu Dito, caseiro, pega a cavadeira que o senhor tem com o braço mais comprido, vem cá, cava aqui. Aí ele foi no meio do talude e disse: cava aqui, por favor. E o Dito começou a cavar. Foi cavando, já estava quase sumindo o cabo, assim, já estava bem profundo. Daqui a pouco saiu um cheirão de coisa podre. E quando saiu aquele cheiro, ele falou: e tal, mas eu não estou sabendo o que ele está pensando, né? Aí ele disse: posso fazer umas perguntas? Pode, claro. Como é que vocês tiraram essa terra para fazer esse talude aqui? Eu digo: nós fizemos como todo mundo faz. A gente levou aquela máquina parruda lá no meio do morro, e a gente foi arrancando, botando no caminhão, o caminhão vinha trazendo, e a gente colocou. Foi assim, a gente fez como todo mundo faz. Ele disse: mas vocês misturaram terra ruim com terra boa? Eu falei: para mim, sei lá, de terra ruim, terra boa, para mim terra é terra. Não tem essa diferença, né? Eu fiz como todo mundo faz. Ele disse: posso fazer mais uma pergunta? Claro que pode. Como é que vocês fizeram essa barragem? Como é que vocês compactaram essa barragem? Eu fiz como todo mundo faz, rapaz. A gente foi botando os caminhões ali e vinha passando com o trator ali por cima e amassando e tudo direitinho. A gente fez assim, foi subindo, até que chegou no nível, está bem macetado, bem amassado ali. Aí a gente então plantou grama, estava muito bonito. Ele disse: eu estou vendo que está bonito aqui. Mas vocês ocultaram os detritos no meio da terra boa. Eu digo: como é que é? Ele disse: eu aposto que vocês tiraram essa terra lá no morro, e do jeito que ela veio, vocês botaram aqui. Eu digo: rapaz, aquela máquina não tem educação, não.
Ela é muito parruda, ela é muito forte, tem educação não. Ela chega lá, ela mete aquela pazona assim, arranca, põe no caminhão, o caminhão não está nem aí, chega lá e põe e vai enterrando tudo. Aí disse, mas vocês enterraram os galhos, os detritos no meio da terra boa, agora você sabe por que saiu esse cheirão aqui? É claro que isso levou meses para construir, né? Então ele falou, vocês enterraram os detritos, aqui em cima está tudo bonitinho, tudo gramadinho, mas lá embaixo está tudo podre. E quando um galho fica podre, ele abre um canal. Aquele canal fica... A água vai vazando por lá, ninguém vai ver nada. Mas está vazando. Como é que vocês colocaram os tubos? Eu disse, ué, igual todo mundo faz. A gente pegou o guindaste lá, pegou aqueles tubos de mais de 1 metro de diâmetro, o tubo ali de concreto armado com ferragem e tudo. E a gente primeiro, antes de botar os tubos, a gente fez aquela via ali com bastante pedra, e nós passamos o trator por cima, amassamos bastante, aquelas pedras foram colocadas ali, fez aquela base ali de pedras. Agora vem o trator e vem trazendo essas coisas e foi colocando ali. E eu digo, não é? Foi com tanto capricho que até eu mesmo fiz a solda de um tubo com outro ali, com a massa, com cimento, com barro e tal. Eu mesmo fiz com minha mão para ficar bem bonitinho assim. Ele disse, mas vocês deviam ter feito uma base forte de concreto e ferro. Vocês tinham que ter feito uma laje bem grossa ali, porque aquele terreno é turfa. Eu digo, turfa? O que é isso? Ele disse, é um terreno que não tem muita sustentação, é um brejo. Então vocês tinham que fazer uma laje bem forte e contínua, porque essa laje, ela sustentaria o peso desses tubos. Esses tubos aguentam todo o peso da água sobre eles. Mas vocês colocaram pedra. Para vocês estava muito bom, dava para andar em cima. Mas não foi suficiente. Meus queridos irmãos, deixa-me aplicar essa palavra. Nós somos servos, como eu disse no começo. Nós todos queremos ser plenos. Nós queremos estar cheios das águas de Deus. Nós queremos até derramar. Nós não queremos ser egoístas de guardarmos para nós mesmos simplesmente as águas de Deus. Nós queremos que essas águas se esparramem. Logos trabalha com música, mas isso só não satisfaz. Deus me levou lá no Peru e me fez conhecer os índios aguarunas do Peru. E tem nos desafiado a fazer alguma coisa já há 17 anos que não tem nada a ver com música. Se alguém perguntar, você conhece o Logos? Conheço, aquele grupo musical e tal, mas você não sabe nada a respeito da vida missionária do Logos. Então, a gente não quer guardar só para nós, nós queremos distribuir. Eu quero mandar essas músicas para os missionários que eu puder alcançar em todos os lugares. Por quê? Porque a gente não pode reter essas águas de Deus em nós mesmos. Nós temos que distribuí-las. Mas será que isso está acontecendo nas nossas vidas? O quanto está acontecendo na minha vida? Aí Jeremias diz, eles cavaram para si cisternas, mas cisternas rotas que não retêm as águas. As águas enchem, mas do mesmo jeito que enchem, elas vazam. E há razões para que isso aconteça. Será que a gente não está provando alguma coisa assim? Enche no domingo na igreja, esvazia na segunda, terça, quarta e quinta, sexta, e já precisa encher tudo de novo, e nem dá para transbordar. Eu não sei. Cada um examine-se a si mesmo, não é verdade? E Deus nos examine a todos. Às vezes eu vejo em tantos lugares que eu vou, igrejas tão repletas, tão bonitas, você faz um apelo missionário, não chove nada na horta. E eu pergunto até que ponto nós estamos cheios a ponto de transbordar, ou estamos vazios de uma verdadeira integridade espiritual. Então a pergunta para nós é: por que a cisterna está rota e não está retendo as águas? O que está acontecendo?
Eu tenho algumas razões. A primeira é por causa da mistura de terra ruim com terra boa. Mas pastor, o que é isso? Nós somos a terra da igreja. Nós somos a terra. Mas às vezes a igreja tem terra ruim misturada com terra boa. Há igrejas onde isso, eu não estou falando dessa igreja, ok? Eu estou pregando. Mas muitas vezes há igrejas onde a terra ruim está misturada com a terra boa. Às vezes está misturado na música. Eu não estou pregando, não estou falando dessa igreja, estou pregando. Mas muitas vezes o músico é tão fera que ele é logo colocado no louvor. Ninguém nem sabe se ele já sofreu uma conversão de verdade. Ele não é escolhido por ser do Senhor, ele é escolhido por tocar bem. E às vezes lideranças sofrem por conta de ter aqueles que são do contra. Se você faz assim, eu serei sempre contrário. Eu serei sempre de esquerda. Sentiu? Terra ruim misturado com terra boa. Às vezes essa terra ruim é alguém não convertido, que está ali no meio. Parece crente, parece convertido, mas não é. Então, tem gente que tem falta de maturidade. Quando aquele texto da Bíblia diz que no tempo de ser adultos ainda pensam e agem como meninos, eles se vendem facilmente para qualquer coisa que aconteça. Eles aceitam mundanismo. Eles dizem as mesmas palavras que são ditas na novela da Globo. Eles usam as mesmas expressões, o mesmo jeitão, mas a igreja é diferente. A igreja é diferente. Quando ela não for diferente, ela não é a igreja de Cristo. Amém ou não? É verdade. Às vezes é no jeitão de ser, às vezes é no vocabulário, às vezes é nos vícios, às vezes nas cópias, até na roupa. Pasme, é verdade. Precisamos estar atentos a isso. A Bíblia nos santifica. A Bíblia nos ensina a sermos de fato um povo santo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos uma geração eleita, ainda mais pregando isso na igreja presbiteriana. Nós somos uma nação eleita. Eu creio nisso. Qual é a sua denominação, pastor? A minha igreja é a igreja evangélica. Não é nem batista, nem presbiteriana, nem metodista. É tudo isso. Mas a gente tem as nossas doutrinas pessoais, que a gente abraça. Eu não tenho dúvida de que fui escolhido mesmo. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu não fazia nada. Não fosse a sua misericórdia e graça ir lá e me puxar e fazer do mesmo jeito que fez com Adão, mas agora fazendo com Cristo na minha vida. Ele soprou em nós o fôlego de vida. E nós passamos a ser almas viventes. Porque a cisterna está rota e não está retendo as águas. Não está retendo as águas também por causa dos detritos que estão escondidos no meio da terra boa. A terra boa é a igreja, convertidos, mas tem coisas que estão lá no fundo, nunca foram confessadas. Eu acho uma coisa maravilhosa na igreja presbiteriana, porque isso é sempre lembrado na liturgia do culto, sempre. Há um momento em que nós não espera a ceia para isso acontecer. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus. E eu sei que acontece com você a mesma coisa que acontece comigo. Nós buscamos viver em santidade, temos absoluta certeza de que somos pecadores, mas em dado momento eu tenho que dizer na minha cadeira: Senhor, eu não estou lembrando de nada para te confessar, eu não estou lembrando, mas eu sei que eu sou um terrível pecador, e se eu negar isso, eu estou fazendo o Senhor de mentiroso. É o que a Bíblia nos ensina. Mas há pecados que ficaram guardados, meus irmãos. Há coisas que estão tão lá no fundo que só se alguém cavar, e só tem alguém que cava assim, é o Senhor Jesus. Mas quando cavar, vai chegar lá no fundo e vai sair aquele cheiro terrível. A gente sabe de tantas coisas que já aconteceram
que ficaram escondidas por anos e de repente alguém descobre. Que coisa horrível, ainda mais quando é através de uma liderança, né? É descoberto, aí não tem, está descoberto, todo mundo já sabe, foi filmado, foi colocado ali, e ainda assim a pessoa diz, não, não foi assim. Detritos têm que ser trazidos para fora, tem que ser separados. Antes de fazer a talude, tem que tirar os galhos. É só terra que tem que botar lá, é só pedra que tem que colocar. Galhos, coisas, folhas, tudo tem que ser tirado. Mas agora está lá enterrado. Então, quando nós chegamos nessas circunstâncias, a gente tem que fazer uma coisa só. A gente tem que voltar para consertar tudo. É interessante pensar que essa cisterna também está rota, está vazando por causa dos tubos rachados. Eu gosto de pensar que se a igreja é a terra, os tubos são os líderes da igreja. Por quê? Porque é sobre eles que pesa toda a igreja. É sobre eles que pesa o talude, a massa da igreja. Não queira se colocar no coração de um pastor. Não queira sentir o que um pastor sente na igreja. Meus irmãos, eu pastoreei 3 anos e foi um mimo de Deus para a minha vida. Eu não tenho dom de pastor, acho que não. Se eu tivesse, eu estava pastoreando a igreja até hoje, sem sair de lá. Mas o Senhor me deu a graça de pastorear 3 anos para saber o que é um pastorado. É por isso que eu nutro perfeita harmonia com pastores no Brasil inteiro. É por isso que eu os respeito profundamente. É por isso que os elogio quantas vezes puder, porque eu sei o que é um ministério pastoral. Eu sei o que é uma liderança da igreja. A liderança da igreja é formada por tubos sólidos, mas tem uma coisa: o tubo pode ser sólido como for, se a base não for forte, ele vai rachar. Ele vai rachar. Se a base não for uma base sólida o suficiente para segurar esses tubos que estão organizados, eles estão bem colocados ali, mas às vezes essa base sólida deixa a desejar. Por exemplo, construção rasa da palavra, instrução que não traz à igreja aquela solidez que ela precisa. Às vezes a igreja, e não é o caso, eu não estou falando dessa igreja, eu tenho que ressaltar isso, eu estou pregando a palavra do Senhor. Mas há igrejas que elas estão muito satisfeitas com seus programas sociais. Eu tenho visitado alguns templos que eu fico pensando, e não é necessariamente uma crítica, mas eu acho que simplesmente a gente trouxe a casa de show para dentro da igreja. Tudo que está acontecendo lá fora é o que está acontecendo dentro da igreja. Tem tudo. Um dia desses eu fui cantar, primeira vez que eu entrei numa igreja preta. Você já entrou numa igreja preta? A igreja toda preta por dentro, assim. Tudo. Eu só tinha experimentado isso quando eu cantei no Canecão, no Rio de Janeiro. Tudo preto, horrível. Horrível. Mas aí há um segredo. E qual é o segredo? Pastor, é porque tudo preto, as luzes vão ser ressaltadas. Mas as luzes estão ressaltando quem? Os músicos? As luzes estão ressaltando as coisas que estão no palco? Então, você compreende, há uma dificuldade da gente fazer determinadas contemplações a respeito disso. E no final, sentir qual é o cerne de tudo isso. Então, muitas vezes, essa base acaba não sendo uma base sólida, não sendo uma base bíblica, mas sendo uma base onde a coisa funciona com um convite que qualquer um vai ter que aceitar. Porque é bom demais. Olha, eu não vou mais no show lá fora, eu venho no show na igreja. A igreja tem tudo que eu preciso ali, então a pessoa vem para a igreja mesmo, não tem como não vir, mas é até uma tática. E muitas vezes a igreja acaba se tornando, desculpe, um negócio.
um negócio. Você sabe do que eu estou falando. Então eu louvo a Deus porque ainda existem igrejas muito sérias que tratam realmente dessa base que sustenta uma liderança. Eu elogiei no começo e volto a elogiar. Tenho visto nessa igreja uma solidez na sua liderança. Eu hoje, quando fui dar as mãos para a oração, eu fiz diferente. Em vez de eu dar a mão assim, porque você dá a mão assim, você fica longe. Aí eu cruzei os braços e dei a mão assim. Porque a gente fica mais junto, mais coeso, não é verdade? Então eu louvo ao Senhor. Parabéns para vocês, por causa dessa visão, né? Então, essa coisa funciona. Nós estamos indo para o final. Eu poderia terminar a mensagem aqui, inclusive, e nós já teríamos algumas lições preciosas para a nossa vida, como eu tenho para a minha. Mas eu deixei uma quarta razão, porque as águas estão vazando. Eu deixei de propósito para fechar a mensagem. Essa razão, sabe qual é? Sabe por que as águas do lago nosso vazaram? Sabe por que as águas vazam na nossa vida? As águas vazaram por falta de consulta prévia ao engenheiro. Eu só o busquei quando a coisa degringolou. Sentiu? Eu fui bater lá na porta dele, fui chamar no apartamento, eu fiz a coisa certa, mas errado. Porque eu devia ter chamado ele antes, eu devia ter passado para ele o meu sonho antes, eu devia ter dito para ele: eu quero um lago dessa profundidade, eu quero botar pedalinho aqui, eu quero fazer uma ducha desse jeito, eu ia esbanjar o meu sonho na presença dele, e ele ia botar tudo no bico do lápis, e ele ia calcular tudo, ele ia me dizer o que eu devia, o que eu não devia fazer, mas isso eu não fiz. Eu fiz do jeito que todo mundo faz. Você quer casar? Se você fizer do jeito que todo mundo faz, você vai correr um sério risco de ser mais um daqueles que não dão certo. Mas se você se dobrar aos pés de Cristo, Ele é o nosso engenheiro, e você chegar e dizer para Ele: Senhor, eu quero casar, mas Senhor, eu quero que meu casamento seja uma luz, eu quero que seja uma bênção para minha família, eu quero um testemunho sólido, Senhor. Senhor, eu quero uma sociedade, eu quero fazer uma sociedade. Senhor, eu quero construir uma casa. Senhor, eu quero trabalhar melhor o meu sítio. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Senhor, meu engenheiro, por favor, não me deixe errar. Tá certo? Eu sei que todos vocês concordam com isso. Mas aí eu faço uma última pergunta. Depois que eu fui e chamei o engenheiro, que ele me mostrou tudo isso, o que você acha que eu continuei fazendo? Eu continuei sentado na pedra chorando com o dito? Não. Eu fui consertar. Meus irmãos, com toda certeza deu muito mais trabalho e muito mais pano para manga para consertar. Isso é fatal, não tem jeito. Mas eu fiz, não vou ficar chorando a vida inteira ali, não. O que eu preciso fazer? Então eu quero consertar. Meus irmãos, há coisas que aconteceram na minha vida e na sua vida, que você se arrepende de não ter chamado o engenheiro antes, mas não fique na pedra chorando. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Busca o engenheiro. Nunca será tarde buscar o engenheiro, amém ou não? Fala com ele, e ele vai dar o caminho das pedras, para a gente voltar e ser feliz. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Eu quero ligar isso à próxima música que eu vou cantar, e depois eu passo a palavra. Essa música que eu vou cantar chama-se Atrás do Vento. É claro que ela foi baseada em Eclesiastes. E eu fico pensando, meus irmãos, o que adianta? Eu estava olhando alguns jogadores de futebol.
Meu time ganhou ontem, 2-0, que maravilha. Mengão formidável. Mas aí, então, eu fiquei olhando quanto que ganha o técnico do Flamengo, hein? É muita grana, é muita grana. Eu não saberia nem o que fazer com isso, ou melhor, eu saberia. Aí você tem um outro lá que já está aposentado, quase não tem, perdendo credibilidade, dizendo um monte de bobagem, mas ele tem coleção de carros importados na garagem, não dá conta nem de sair com eles, tem coleção de imóveis maravilhosos. E a minha pergunta é o seguinte: o que ele vai levar para casa? Diga aí. Nada, porque tudo vai ficar aqui. Meus irmãos, eu vejo a extração de ouro, a extração de pedras preciosas, a extração de tudo que você, de ferro, tudo que você... Aí você pensa assim, você tira lá e faz o anel. E sabe para onde vai voltar? Para o mesmo lugar que saiu. Vai voltar para a terra de novo. Então, se a gente não tem o direcionamento de investir no céu, nas coisas eternas, a nossa vida será como correr atrás do vento. Sustente um missionário. Ah, pastor, eu ganho muito pouco. Não, você não ganha tão pouco que não possa ajudar no sustento de um missionário. Sustente a obra do Senhor, participe. Não fique dependendo só do dízimo. Dê ofertas, participe. Eu estive numa igreja agora, pastor, onde eu vi uma igreja todinha construída, eu fiquei boquiaberto, uma igreja todinha construída de containers, sabe? Eu fiquei abismado de ver. Depois que aquilo tiver tudo pronto, você nunca vai poder imaginar que foi feito de containers. Mas o que me abismou mais foi o sentido que um homem simplesmente, bem sucedido financeiramente, naturalmente, ele deu a propriedade para a igreja. Já começou assim, deu a propriedade. Não sei quantos milhões o terreno. Ele foi lá, crente no Senhor Jesus, presbítero da igreja, foi lá e pum, deu. Aí ele falou assim, aquela reunião dos presbíteros, dos oficiais da igreja para ver um planejamento para construir, mas a gente não tem dinheiro para construir. Ele já estava ligado, eu tenho que desligar esse negócio da hora que ela fica me avisando. Obrigado. Mas aí ele chegou e disse assim, olha, fiz um projeto aqui para a igreja, se vocês quiserem e tal. Aí montou todos os contêineres, tudo direitinho, fez tudo direitinho, tem todo um pessoal, e o pessoal da igreja disse, joia, mas e aí? Ele disse, não, semana que vem eu começo a botar os contêineres aqui. Meu irmão, uma pessoa, e eu fico bobo com isso. Então vamos transbordar, meus irmãos, vamos transbordar, porque se a gente não transbordar, nós vamos literalmente estar correndo atrás do vento. Deixa eu cantar essa música, ela é nova também, está no nosso novo trabalho. Fim de tudo que eu já fiz aqui, se o apanhado de minha história me mostrar apenas que eu vivi, me dizer somente que eu corri atrás do vento, façam assim comigo, já foi bom o ensaio. Mas se for assim, não passo de um menino. Sou igual a nuvem que logo se vai.
O que guardado eu tenho em minha mão, o que comigo levo desse chão, nem mesmo o vento mais uma vez, tenho que cantar assim pra lhe dizer agora que os tesouros dessa vida ficarão aqui. Então por que não dedicar a minha vida no altar, servindo a Deus de todo o coração? Eu gosto dos instrumentos, que eles casam com a música, com o tema da música. Eles são arranjados de forma linda. Eles não brigam entre si. Importante. Olha que bonito. E quando nas nuvens o Senhor da glória me chamar para a vida eterna prometida, não sei diante disso o que fazer, mas sei sinceramente o que dizer. E quando nas nuvens o Senhor da glória me chamar para a vida eterna prometida, não sei diante disso o que fazer, mas sei sinceramente o que dizer. Muito obrigado. Assim. Obrigado, Senhor. Expresse a gratidão. Obrigado, Senhor.